Existe algo que ninguém te conta sobre dívidas e não é sobre taxa de juros, nem sobre planilha financeira. É sobre o peso invisível que uma dívida carrega dentro da alma humana. Aquela sensação de acordar toda manhã com um nó no estômago antes mesmo de ver o celular. De evitar atender ligações de números desconhecidos. De sentir vergonha num jantar de família porque você sabe que por fora parece tudo bem, mas por dentro o peso é quase insuportável. Se você já sentiu isso ou sente agora mesmo, eu preciso que você ouça o que vou dizer com toda a boa atenção que você tem, porque existe um caminho de saída, e ele foi escrito há mais de 3.000 anos. Deixa eu te contar sobre uma família. 5 anos afundados em dívidas. Não por luxo, não por irresponsabilidade, mas pela vida, que às vezes simplesmente acontece. Uma demissão inesperada, uma doença, uma série de escolhas que pareciam certas na época e foram se acumulando silenciosamente até que o número no papel não cabia mais na realidade do salário. 5 anos de parcelas atrasadas, de nomes negativados, de sonhos adiados, de conversas difíceis na mesa do jantar. 5 anos olhando para aquela montanha e não conseguindo enxergar nenhum caminho até o outro lado. Até que alguém nessa família abriu um livro antigo e encontrou 2 frases que mudaram tudo. A primeira estava em Provérbios 22:7. O rico governa os pobres e o devedor é escravo do credor. Palavras duras, palavras honestas. E foi exatamente essa honestidade que abriu algo dentro dessa família, porque Salomão não estava julgando, estava nomeando. E há um poder extraordinário em nomear a sua realidade com coragem, sem disfarce. A dívida não era apenas um número, era uma corrente espiritual que limitava escolhas, sufocava sonhos e roubava a paz que pertencia a eles. Reconhecer isso não foi derrota, foi o primeiro ato de liberdade. A neurociência hoje confirma o que a sabedoria bíblica já sabia. A mente humana não consegue resolver um problema que ela ainda não nomeou completamente. Quando você chama sua situação pelo nome verdadeiro, seu córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável pelo planejamento e pela tomada de decisão, começa a trabalhar a seu favor em vez de ser paralisado pelo medo. Nomear é o primeiro passo para governar. E foi então que a segunda frase chegou como uma luz entrando por uma fresta. Lucas 16:10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Jesus não estava falando sobre finanças apenas. Estava revelando uma lei espiritual que atravessa dimensões, a lei da fidelidade progressiva. Aquilo que você honra no pequeno, o universo confia a você em maior escala. Aquilo que você despreza no mínimo, nunca crescerá até o máximo. Essa família começou a enxergar o pouco com outros olhos. Os R$ 50 que sobravam no final do mês deixaram de parecer irrelevantes e passaram a ser sagrados. Porque não era sobre o valor, era sobre o princípio. Era sobre dizer ao espiritual e ao material ao mesmo tempo: eu sou capaz de honrar o que for confiado a mim. E algo começou a se mover. Não da noite para o dia, mas como uma semente que ainda não brotou, mas já está viva sobre a terra. Foi nesse espírito que eles descobriram o método da bola de neve e perceberam que não era só uma estratégia financeira. Era, na essência, a mesma sabedoria de Lucas 16:10, traduzida em ação prática. A ideia é simples e poderosa. Você lista todas as dívidas da menor para a maior, paga o mínimo em todas e concentra qualquer recurso extra na menor dívida primeiro. Quando ela é eliminada, o valor que você pagava nela é somado ao pagamento da próxima. E assim a bola vai crescendo, o que era peso vai se tornando impulso. O que acontece psicologicamente nesse processo é extraordinário. Cada dívida eliminada ativa o sistema de recompensa do cérebro, liberando dopamina, o mesmo neurotransmissor ligado à motivação e ao prazer. Você não está apenas pagando dívidas, você está reconstruindo a sua identidade financeira e espiritual, vitória por vitória, no pouco até o muito.
A fidelidade no processo pequeno vai gerando uma força que não existia antes, a força da consistência que encontrou o propósito. Essa família, após 18 meses aplicando esse princípio com disciplina e fé, eliminou a primeira dívida, depois a segunda. No terceiro ano, o nome saiu do cadastro de inadimplentes. No quinto ano, exatamente 5 anos depois de estarem afundados, eles fizeram algo que parecia impossível antes. Abriram uma pequena poupança. Não enorme, mas sagrada. Porque cada real depositado ali carregava a memória de onde vieram e a clareza de para onde estavam indo. O que a Bíblia sabia e a ciência está confirmando é que a transformação financeira genuína não começa no banco. Começa na mente, passa pela espiritualidade e se manifesta nas escolhas diárias. Mammon opera na desordem, no desespero e na vergonha. Mas quando você nomeia sua realidade com coragem, honra o pouco com fidelidade e aplica um método consistente com paciência, você não está apenas saindo das dívidas. Você está quebrando uma corrente espiritual que talvez tenha aprisionado sua família por gerações. A montanha ainda pode parecer grande de onde você está, mas ela é feita de pedras e pedras se movem, uma de cada vez com as mãos certas e o coração certo. O primeiro passo não é financeiro, é espiritual. É decidir hoje que você não vai mais ser governado pelo que deve, mas guiado por quem você foi criado para ser. Se esse conteúdo acendeu algo dentro de você, segue o canal aqui. A jornada entre fé e vida prática vai muito além do que os olhos veem. Deixa nos comentários qual foi o momento em que você percebeu que precisava mudar sua relação com o dinheiro. Sua história pode ser exatamente o que alguém aqui precisa ler hoje.